O Jornal da Câmara recebe hoje o vereador Orlando Silva, que já foi ministro dos Esportes e está aqui conosco para falar sobre um projeto de lei que prevê incentivos fiscais para atividades esportivas e paraesportivas na capital. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, prazer é meu visitá-lo mais uma vez. Vereador, como é que vai funcionar na prática esse projeto que já passou por primeira votação e agora será tema de audiência pública? Veja, um projeto que eu elaborei a partir de uma experiência que vivi como ministro do Esporte. Em Brasília, nós votamos na Câmara e no Senado um projeto que cria incentivos fiscais para empresas ou para o cidadão comum que quer apoiar um atleta, um clube, um evento, um projeto social. E o estímulo que o governo dá é descontar o imposto de renda que ele pagaria. Ou seja, ao invés de pagar IPTU, ao invés de pagar ISS, a empresa vai ter o desconto desse imposto naquilo que ela investir para patrocinar alguma atividade esportiva ou paradesportiva. Dessa maneira, nós criamos uma fonte extra de financiamento para o esporte, para o lazer, para a recreação. Criamos uma fonte extra para o esporte e vamos incorporar parcerias com empresas no financiamento de projetos, de atletas, de eventos e difundir dessa maneira o esporte na cidade de São Paulo. Seja pessoa física ou jurídica, o principal benefício, além de prover políticas públicas para o esporte, é o benefício fiscal. Claro, a pessoa que aportar um recurso, por exemplo, é muito comum nós vermos atletas que no começo da sua carreira têm um bom rendimento, mas que não têm um suporte financeiro. E o governo, infelizmente, não consegue atender todas as necessidades. O mecanismo de incentivo fiscal permite que uma empresa possa, por exemplo, adotar um atleta, possa financiar um projeto que vai dar apoio àquele atleta, ao seu treinamento, à sua alimentação, às suas viagens, para que esse atleta paulistano possa competir em alto nível. Ou poderia falar de inúmeros casos de projetos sociais e esportivos, que cidadãos podem se agrupar e financiar junto, ou mesmo uma empresa pode fazer isto. Eu quero, na verdade, estimular a cidade de São Paulo a cooperar para que o esporte possa ter alternativas no seu financiamento. Vereador, como é que isso funcionaria no âmbito dos impostos municipais? Seria gerado algum benefício no âmbito específico de tributos municipais? Sim, quem aportar recursos poderá deduzir aquilo que aportou do imposto devido à prefeitura. Então, é um mecanismo que nós vamos, eu chamo de estímulo fiscal. Quem investe, desconta aquilo que investiu do recurso que pagaria de imposto. Ou seja, ao invés de recolher imposto para a prefeitura, vai financiar diretamente um projeto, um evento, uma atividade ligada ao esporte. Tecnicamente, esse subsídio, ele caracterizaria uma espécie de uma renúncia fiscal? Sim, é um tipo de renúncia fiscal. A prefeitura vai abrir mão de arrecadar aquele imposto para que a parceria seja realizada, para que o estímulo seja feito à atividade esportiva. Por exemplo, com imposto sobre serviços, o ISS. Sim. O imposto sobre serviços é um caso, o imposto predial territorial urbano, IPTU, é um outro caso. São as duas fontes que nós previmos nesse projeto, que foi já votado numa primeira rodada, na primeira votação. Vivemos agora a fase de audiências públicas e eu espero que até o final desse semestre nós possamos ter definitivamente votado o projeto aqui, para que o governo possa, no segundo semestre, regulamentar a sua eficácia, não é? Porque o governo deve estabelecer normas para o funcionamento dessa lei e, quem sabe, 2014 já temos plenamente em atividade, funcionando esse incentivo fiscal para o esporte. O bem que esse projeto de lei pode proporcionar é um bem, a princípio, intangível, porque ele viabiliza a prática do esporte, mas, ao viabilizar a prática do esporte, qual é a garantia, qual é o número que se pode projetar em relação a atletas que possam surgir, por exemplo? A experiência que eu vivi no governo federal mostra que esse benefício será tangível para a cidade, porque cada projeto incentivado, ele vai prever, vai ter que ser aprovado pela Secretaria Municipal do Esporte, esse projeto tem que ser ratificado pela Secretaria Municipal do Esporte, vai prever um atendimento, vai atender um bairro da cidade, atender uma faixa, um segmento social, um segmento etário e a metas de resultados. Não é? Então terão 1.000 beneficiados num programa, num projeto. Dessa maneira, nós tornaremos tangível, concreto, perceptível para a cidade, de um lado. E, por outro lado, no que diz respeito ao esporte de alto rendimento, eu espero com isso criar alternativas para financiar atletas,
atletas olímpicos, atletas paralímpicos, das várias categorias e também modalidades não olímpicas. E na medida em que nós tenhamos mais incentivo aos nossos atletas, os bons resultados colhidos pelos nossos atletas é outra forma de medir, de mensurar a eficácia dessa iniciativa. Vereador, eu queria desdobrar esse assunto para um assunto que foi discutido ontem no Roda Viva. O programa da TV Cultura recebeu ontem o ministro do Esporte, seu colega de partido, o ministro Aldo Rebelo. O ministro Aldo Rebelo disse que não tem dúvida de que o país vai estar pronto para a Olimpíada, ele vai estar pronto para a Copa do Mundo. Mas ele foi enfático em relação a pontuar, por exemplo, que o 3G, a tecnologia 3G, que é um compromisso do governo brasileiro para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo, essa tecnologia funcionou muito bem na China, funcionou muito bem na Olimpíada de Pequim, mas não funcionou tão bem assim na Olimpíada de Londres, na Olimpíada do ano passado. O cenário que o senhor traça em relação a isso, qual é? Olha, eu sou, assim como o Aldo Rebelo, muito otimista com relação à realização com sucesso dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e da Copa do Mundo, que começa esse ano com a Copa das Confederações e em 2014 a Copa da FIFA propriamente. Eu creio que esses grandes eventos esportivos são oportunidades para o Brasil ser conhecido no mundo. Eu fiz a campanha, coordenei o projeto da campanha, tanto da Copa quanto da Olimpíada. E quando circulei pelo mundo, o que eu vi é que o Brasil não é um país conhecido. Muita gente não sabe do peso da nossa economia, da complexidade da diversidade da nossa economia, da nossa diversidade sociocultural, não é? Da dimensão que o país tem e da importância que tem no mundo. Portanto, uma primeira conquista que o país terá é a grande exposição internacional, o que vai, inclusive, repercutir na geração de empregos em função do turismo, que é uma indústria que emprega extensivamente. E nós aqui de São Paulo, que somos o principal destino do turismo internacional para o Brasil, o turismo de negócios, sobretudo, mas São Paulo é a porta de entrada do turista internacional, eu creio que temos muito a ganhar. Mas esses eventos ajudam também na infraestrutura. O desafio que o Aldo pautou com relação à tecnologia de informação, às telecomunicações, poderia ser replicado em aeroportos, em portos, no sistema viário das cidades que vão receber esses eventos, que ganham com esses investimentos que mais cedo ou mais tarde o país teria que fazer. Portanto, eu creio que pela geração de empregos, pela geração de desenvolvimento, esses eventos são importantes e eu tenho confiança que nós, além de oferecer a infraestrutura, serviços de qualidade, temos uma coisa que nenhum outro país do mundo tem, que é o povo brasileiro, que bem sabe receber e fará uma grande celebração quando chegar esses eventos. Há uma apresentação do Ministério do Esporte na internet, seguramente o senhor deve conhecer essa apresentação, que diz que o montante de investimentos com esses eventos, com essa tríade de eventos, essa década do esporte que nós temos aqui no Brasil, vai ser de 180 bilhões de reais entre Copa das Confederações, Copa do Mundo, FIFA, ano que vem, e Olimpíada. E que o bem intangível seria algo como garantir um crescimento do PIB brasileiro acima de 1,5% só por força de realização desses eventos nos próximos 3 anos. O senhor acredita nessa perspectiva macroeconômica? Eu acredito, porque, na verdade, esses eventos, eles, sobretudo, organizam a ação do Estado e estimulam o setor privado a investir num prazo concentrado. São investimentos que mais cedo ou mais tarde teriam que vir. Eu vou dar um exemplo. O monotrilho que vai articular o metrô de São Paulo com a CPTM, ele é uma intervenção que está em curso. Foi motivado pela realização do Mundial, mas mais cedo ou mais tarde teria que ser feito. O governo do estado tem feito investimentos para a modernização de metrôs e trens que vão para a zona leste da cidade de São Paulo. Teria que ser feito mais cedo ou mais tarde. O aeroporto internacional de Cumbica e mesmo em Congonhas tem melhoramentos que teriam que ser feitos. A qualificação de pessoal de hotelaria, de táxi, de restaurantes, é um trabalho que teria que ser feito, mas os eventos antecipam os investimentos. Por isso que eu sou otimista. É claro que aqui e acolá pode surgir um ou outro tema novo, mas eu tenho convicção de que o governo federal, o governo estadual e o governo de São Paulo, de mãos dadas, terão um papel muito importante para o sucesso. E São Paulo tem uma importância no evento Copa do Mundo, porque aqui acontece a abertura. E a abertura é o principal momento da Copa do Mundo. Aliás, diferente do que muitos podem supor, que é a final. A final envolve 2 países. A abertura envolve 32 países.
Afinal, você tem poucos chefes de Estado, poucos dignatários. A abertura serão dezenas de chefes de Estado, dezenas de dignatários, além do Congresso da FIFA, enfim. São Paulo terá o momento principal da Copa do Mundo. Por isso que aqui na Câmara, inclusive, nós temos debatido com vários vereadores o suporte que a Casa deve dar ao prefeito Fernando Haddad, à Prefeitura, e o estímulo para que a Prefeitura e o Estado, de mãos dadas, preparem muito bem a nossa cidade. Vereador, para finalizar o assunto Aldo Rebelo no Roda Viva de ontem e para a gente voltar para temas mais próximos da cidade, o ministro Aldo Rebelo declarou ontem ao Roda Viva que o torcedor, de modo geral, aquele que gosta de futebol, não se sente bem ao ver o seu time ser tratado como uma marca. E que quando a marca prepondera sobre a lógica do esporte, o esporte como um todo perde. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, o torcedor é apaixonado e, sobretudo, ele quer conquistas. Eu acredito que o Brasil, o futebol é uma instituição e os clubes são instituições. Eu entendo a preocupação do Aldo por conta da lógica do capitalismo, da lógica econômica do mercado. Você embalar e vender tudo. Mas, evidentemente, que uma marca como o Corinthians, para dar um exemplo, de que eu vi fora na Copa da África do Sul, como que os patrocinadores do Corinthians usavam a marca do Corinthians. Isso tem um ganho para o clube e isso também deixa a torcida feliz. Então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. É importante manter a tradição das nossas equipes, mas é importante modernizar. Porque o país do futebol, ou que se reivindica como país do futebol, tem que ter uma economia do futebol mais valiosa, mais valorizada. Isso seria uma discussão para um programa inteiro. Porque o fato é que o Brasil hoje tem na TV uma fonte importante e no nível internacional, tem nas transações de jogadores, na transferência de atletas, uma fonte importante, mas no licenciamento de produtos, no uso das marcas, há uma subestimação de receita. Aqui ainda tem que usar mais e melhor, para que tenhamos clubes mais fortes, equipes mais competitivas, sobretudo São Paulo, que tem o principal futebol do Brasil, e nós possamos continuar sendo, no futuro, o país de futebol. Nesse programa futuro que nós vamos fazer, vereador, antecipo uma pergunta para o senhor que eu vou deixar lá para o futuro, que é, até que ponto isso que o senhor disse não cria um ambiente pelo qual os grandes clubes se tornem enormes e os pequenos se tornem minúsculos? Exemplo claro disso, o Guarani de Campinas, que já foi campeão brasileiro com Careca em 78. Claro, o Guarani de Campinas continua sendo uma grande tradição no futebol, como também é a Ponte Preta. Agora, evidentemente que a gestão, você teve nos últimos 20 anos clubes que se introduziram no cenário nacional, por exemplo, o Atlético do Paraná. Era um clube que estava fora, passou a ter um peso. E mesmo aqui no estado de São Paulo, São Caetano disputou a final de Brasileiro, disputou a final de Copa Libertadores. Isso é explicado por que fator? Sobretudo é gestão. Não tem solução se o clube não tem uma gestão profissional de alto nível que garanta eficiência na sua atividade. Nós vamos voltar a esse assunto. Vereador, o senhor tem outro projeto de lei sobre o qual eu queria conversar com o senhor, que diz respeito a eventuais mudanças em nomes de ruas. Situação hipotética, alguém que tenha violado direitos humanos e cujo nome seja, o nome dessa pessoa, entre aspas, que violou direitos humanos, seja o nome de uma rua. Essa rua pode ter o nome alterado em função disso? Sim, na verdade o que eu quero é provocar uma reflexão na cidade de São Paulo sobre a democracia. O Brasil é um país que tem uma democracia recente. De 1985 até esse ano, 28 anos, é o período mais largo de democracia no Brasil. Poucas pessoas se dão conta disso, mas são apenas 28 anos de democracia plena. E nós temos ainda uma série de dívidas históricas a resgatar. Esta casa, por exemplo, por iniciativa do vereador Gilberto Natalini, reinstalou a Comissão da Verdade para que nós possamos refletir sobre crimes cometidos durante o período da ditadura militar, sobre violação de direitos humanos, se sintonizando com a Comissão da Verdade que existe no plano nacional e no plano estadual. E eu creio que essa iniciativa, que começou com o vereador Jamil Murad e que eu me transformei em coautor, ela permite que nós reflitamos sobre direitos humanos, sobre a violação desses direitos na nossa cidade. E o que é que eu proponho concretamente? Se algum espaço público foi batizado com o nome de alguém que violou direitos humanos, nós possamos fazer uma consulta a essa comunidade, uma avaliação dessa comunidade e possamos substituir o nome de alguém que manchou a história democrática do Brasil por um nome
que tenha dignificado a história, a luta democrática no Brasil. Dessa maneira, muito mais do que uma mera formalidade, trocar o nome A pelo nome de B, o que eu quero é que nós reflitamos e nunca nos esqueçamos da violação da democracia, da violação dos direitos humanos. É dessa maneira que nós vamos conseguir no Brasil ter um país diferente, país que valorize e prestigie a convivência democrática. Para ser mais pontual, vereador, durante o governo Costa e Silva, intensificou-se, apertou-se o cerco às liberdades individuais, as repressões se acentuaram, nós tivemos atos institucionais que culminariam com o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 68. O elevado Costa e Silva corre algum risco de ser apenas e tão somente um minhocão, segundo o seu projeto de lei? Por exemplo, hoje eu vi que o vereador colega meu, me parece que o Nabil, pretendia alterar o elevado Costa e Silva para chamar-se apenas minhocão. Pela lei de hoje, isso não era possível. Até hoje não era possível. Sim. Depois da sanção por parte do prefeito Fernando Haddad, passará sim a ser possível alterar um nome, como é o caso do elevado Costa e Silva. Eu daria um outro exemplo, talvez mais duro, mais radical. Sérgio Fleury. Quem conhece a história do Brasil sabe que o delegado Fleury foi um dos mais agressivos torturadores. Isso está nos livros de história. Sim. É nome de uma rua na cidade de São Paulo. Eu creio que nós devemos fazer da mudança do nome da rua Sérgio Fleury um manifesto pelo amor à democracia. E essa reflexão que eu quero estimular na cidade de São Paulo. E como é que vai ser o curso a tramitação desse projeto, que de antemão é um projeto, o senhor sabe disso, já de cara polêmico? Eu tenho certeza que ele é polêmico, mas felizmente os meus colegas compreenderam a importância da matéria, foi votado já em segundo turno, já está a caminho do Palácio para o nosso prefeito sancionar essa lei. A fase atual aguarda a sanção do prefeito, tem um prazo legal. Eu imagino que nas próximas semanas a cidade de São Paulo vai comemorar, porque esse exemplo, a repercussão que houve na imprensa, já fez com que muitas cidades do Brasil telefonassem aqui para o nosso gabinete, solicitassem cópia, porque vai se espalhar réplicas desse projeto pelo país inteiro. Vereador, o senhor tem um minuto aí para ficar mais um minutinho com a gente? Claro. Nós estamos acompanhando uma audiência pública que está sendo realizada agora de um tema super importante que é objeto de discussões acaloradas entre governistas e entre opositores aqui na Câmara. A regularização das calçadas. Os opositores querem mexer no projeto de lei e transferir ao poder público a responsabilidade sobre elas. Os governistas estudam aumentar o prazo, mas entendem que a responsabilidade pela conservação é dos proprietários. O repórter Fabrício Glória está com o secretário Francisco Macena. Vamos lá, Fabrício. Boa tarde. Boa tarde, Wagner. O projeto do Executivo que altera a lei das calçadas já passou por primeira votação aqui na Câmara e passa, nesse exato momento, pela primeira audiência pública. Aqui ao meu lado, o secretário de Coordenação das Subprefeituras, Chico Macena, também vereador aqui da capital. Vereador, quais as principais mudanças desse projeto da Prefeitura? Olha, primeiro nós continuamos autuando aquele que não faz o reparo da sua calçada danificada, mas damos um prazo de 60 dias para que ele execute esse reparo. Ao fazê-lo, ele é anistiado das multas que lhe foram aplicadas. Ele tem que comprovar que fez esse serviço, portanto, ele será anistiado. Segundo, todos os recursos provenientes de qualquer atuação do passeio será revertido no conserto de calçadas na cidade de São Paulo, inclusive na calçada daquele próprio contribuinte. A Prefeitura hoje, por atribuição legal, pode executar o serviço e cobrar desse contribuinte, além da multa, inclusive esse reparo. Caso ele venha a pagar essa multa, e a Prefeitura executou esse serviço, a Prefeitura vai abater do valor que lhe será cobrado pelo reparo, o valor que ele fez da autuação. O que nós queremos com isso? Primeiro, ter um programa efetivo de conserto, de reparo e de manutenção das calçadas na cidade de São Paulo. Segundo, que o contribuinte assuma sua responsabilidade pelo passeio que é público, mas que é de responsabilidade dele a manutenção. Terceiro, que os recursos públicos provenientes de qualquer atuação nessa área sejam revertidos para a própria calçada, porque hoje vai para o Tesouro e não são aplicados, e isso não elimina da atribuição do município de São Paulo de executar calçadas em vias públicas que lhe são de responsabilidade, as rotas de acessibilidade, os 7.000 quilômetros de vias públicas, que são atribuições, 3.500, na verdade, que dá 7 quilômetros de vias públicas, são atribuições do município que tem que deixar em condições, inclusive, de acessibilidade. Nós achamos que com isso é
uma lei mais justa, porque até hoje nós temos 7.400 autuações que foram realizadas em um ano na cidade de São Paulo. Aí, a maioria dos casos, a pessoa nem pagou a multa e nem fez o conserto da calçada. Nós queremos reparar isso e ter uma calçada e uma via acessível na cidade de São Paulo. De que forma o dono do imóvel pode saber as regras que a prefeitura vai impor aqui, se caso essa lei for aprovada? Primeiro, nós vamos comunicar através de campanhas educativas toda a população, não só da lei, mas também das normas técnicas para poder construir a sua calçada. Nós queremos informar a todos. Como eu disse, se ele receber por acaso uma notificação, uma autuação da prefeitura, ele terá 60 dias para fazer o reparo dessa calçada, é outra forma da qual ele será comunicado, e todas as praças de atendimento da subprefeitura estarão preparadas para orientar da melhor forma e a forma técnica ideal para se executar o serviço nas calçadas. Se caso ele perde esse prazo de 60 dias e é multado, de que forma ele tem um prazo para recorrer dessa multa? Não, ele pode ir 15 dias, na verdade ele é autuado no ato. Não é 60 dias depois, ele é autuado na hora que detecta que tem um problema na calçada. Ele tem 60 dias para consertar e a multa separada. Agora, se houve uma autuação indevida, ele tem 15 dias para fazer o recurso. A oposição apresentou um projeto responsabilizando a prefeitura com relação ao cuidado das calçadas. Esse projeto vai contra o projeto de vocês da gestão atual? Olha, a oposição foi governo e também não assumiu as calçadas na cidade de São Paulo como atribuição do município. Não se trata de uma discussão aqui do que seria ideal, do que seria melhor, mas sim do que é possível na cidade de São Paulo. Hoje nós não teríamos recursos, como não teve no passado, e também nós não teríamos recursos no futuro para assumir toda e qualquer calçada na cidade de São Paulo. Nós queremos colocar para o poder público as rotas de acessibilidade, porque essas sim implicam 80% das viagens que são executadas hoje na cidade. O senhor anunciou um aumento no investimento com relação aos passeios públicos. A prefeitura vai investir mais e ainda com recurso federal? Nós estamos trabalhando com 21 milhões do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, para reparo de calçadas. Estamos vendo mais recursos orçamentários, também estamos buscando recursos no governo federal, tanto na área de turismo, na área de acessibilidade, que são possíveis de vir para São Paulo e São Paulo tem direito. Muito obrigado pelas informações. Está aí o secretário de coordenação das subprefeituras, também vereador Chico Francisco Macena. Lembrando que a reportagem completa dessa audiência pública você acompanha no Jornal da Câmara, segunda edição. Wagner. Legal, Fabrício, obrigado pelas informações. Vereador, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o senhor está acompanhando também esse imbróglio, digamos assim, sobre as calçadas. Qual é a posição do senhor a respeito desse tema? Eu entendo a manifestação da oposição, que faz mais jogo de cena, é jogo parlamentar, mas o fato é que a prefeitura ela tem obrigação naquilo que são as vias comuns, as vias públicas comuns, que são 3.500 quilômetros na cidade de São Paulo. E o cidadão deve colaborar, deve conservar a sua calçada. Eu percebo a preocupação do prefeito Fernando Haddad de que, inclusive, as multas que sejam executadas devem ser utilizados esse recurso para reparar essas calçadas, que a preocupação do prefeito Fernando Haddad não é criar mais uma indústria de multas para a cidade, é efetivamente melhorar o espaço urbano. E a ideia dele é dirigir para beneficiar aquela calçada de quem foi multado, o recurso que foi arrecadado. Eu creio que essa semana nós vamos votar essa matéria e vai ser um ajuste, um aperfeiçoamento para que São Paulo tenha uma cidade onde a mobilidade seja mais eficiente. Legal, agradecemos ao vereador Orlando Silva, falou de 2 projetos aqui na Câmara Municipal, um sobre incentivo para a prática de esporte e para esporte em São Paulo e o outro sobre o projeto de lei que altera o nome de rua caso esta rua tenha uma pessoa que de alguma forma violou direitos humanos. É o caso, por exemplo, da rua Sérgio Paranhos Fleury, o delegado Fleury, na Lapa. O senhor deve ter já uma relação aí de uns 10 nomes, que são as 10 primeiras ruas que o senhor quer mudar o nome em São Paulo. Seguramente, mas isso tudo deve ser feito consultando a comunidade, até porque nos interessa provocar reflexão. Esse é o objetivo também do projeto. Legal. Vereador, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Valeu pelo bate-papo.